Olá, irmãos. Bom dia. Salmo, capítulo 10, e o versículo 1 diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Por que Deus nos pede coisas que não podemos fazer? Você já percebeu que muitas vezes o fardo na vida é pesado demais? E aí sempre nós escutamos aquela frase: Deus não nos dá um peso. O texto também aparece que se isso acontecer, se vier um fardo pesado demais, Ele dará o escape. Então, sim, muitas vezes parece que Deus nos abandonou, nos deixou carregar um peso acima do normal. É possível essa pessoa estar sofrendo desse jeito? Logo, essa pessoa que é tão boa, uma pessoa do bem, como ela pode estar passando por essa dificuldade? Olha a história de Jó, por exemplo. Será que aquele peso era o que ele podia carregar? Claro que não. Ninguém está preparado para perder todos os filhos de uma vez só e tudo que ele tinha de uma vez só. Aquilo, sem dúvida alguma, foi um exagero, mas é bom lembrar que não foi Deus quem fez isso. Não foi Deus quem deu esse fardo para ele. Deus permitiu, é verdade. Mas isso está no centro da nossa pergunta de hoje. Por que Deus nos pede para fazer coisas que nós não podemos? A resposta é mais simples do que você pode imaginar. E qual é? Deus nos pede coisas que nós não podemos fazer porque Ele quer nos ver crescer. Vou repetir. Porque Ele quer nos ver crescer. Uma criança, ela não vai conseguir fazer algumas coisas hoje, mas ela vai crescer. E quando crescer, ela vai conseguir. Então o crescimento, ele traz habilidade. O crescimento, ele traz conhecimento, ele traz experiência, ele traz força. Isso é crescer. Mas a princípio, no primeiro instante, parece que é o fim. Parece que é terrível. Você lembra como foi o seu primeiro dia na escola? Para mim foi terrível. Eu pensei que meu pai e minha mãe tinham me abandonado na escola. Outras pessoas já têm mais a capacidade e conseguem se livrar mais facilmente disso. Mas para mim foi terrível. Eu me senti definitivamente um peixe fora d'água. E mesmo naquela pequena idade, eu já olhava as horas passando para ver quando eu iria para casa. Sim, eu lembro que eu chorei quando eu estive ali a primeira vez na escola. E isso é o que acontece com muitos de nós quando nós vemos os nossos desafios. Muita gente olha para Deus e diz: Deus, eu não mereço isso. E sim, você não merece. Ninguém merece muitas coisas que acontecem nessa vida. É uma vida injusta. É um mundo injusto. E nós choramos. É verdade, isso faz parte desse mundo aqui. Mas desde aquela idade que eu tinha até hoje, eu não parei de estudar. Continuei estudando.
e gosto até hoje de estudar. Então não é diferente para as lutas do nosso dia a dia, para as coisas que Deus nos pede para fazer, que nós não podemos. Ele sabe que em breve nós vamos poder. E uma boa resposta também para a nossa pergunta de hoje, acrescentando o que eu já disse, que Deus quer nos ver crescer, é que Ele quer que nós façamos juntos com Ele. Porque Jesus disse com todas as letras: sem mim, vocês não podem nada. Exatamente. Sem Ele, é inútil lutar. É inútil tentar. Os desafios e problemas deste mundo, eles muitas vezes são maiores do que nós. Por isso, a pergunta de hoje, ela vem a calhar, porque são coisas que nós não conseguimos. E eu vou dizer para você, você não consegue hoje, mas vai conseguir. Você não pode hoje, mas vai poder, porque Deus vai te dar esse poder. Ele vai te dar essa condição de conseguir. E em breve, você vai olhar para trás e vai ver quem você era e quem você vai ser. Hoje você já pode fazer isso em muitas coisas. Igual eu dei o exemplo da escola. Eu olho para trás e vejo que aquele medo, aquele pavor de escola, por exemplo, passou, acabou. E ao ficar um pouco de tempo sem estudar, eu senti falta. Sim, é verdade. Isso vai acontecer com você e comigo, porque a vida sem desafios é uma vida sem graça. A vida sem crescimento é uma vida estagnada, é uma vida medíocre. E Deus não nos quer ver assim. Apesar de gostar das crianças, apesar de Deus dizer que é das crianças o reino de Deus, nós não podemos ser crianças para sempre. O próprio apóstolo Paulo diz: não sejam como meninos. Ou seja, chega, temos que evoluir, temos que crescer, temos que amadurecer. Mas, como eu já disse, Deus não vai deixar você fazer isso sozinho. Deus não vai deixar você carregar a sua cruz sozinho. Ah, mas Jesus não disse que eu tenho que tomar minha cruz e seguir Ele? Sim. Mas quem disse que você vai fazer isso sozinho? Não é o próprio Jesus que diz que vai aliviar o seu peso, o seu fardo? Mateus não diz isso? 11, lá no finalzinho, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele é o bom pastor. Ele nos leva a águas tranquilas. Ele quem faz tudo. Aqui no Salmo, no texto que nós lemos hoje, o salmista está apavorado. Senhor, até quando vai ficar longe? Vai se esconder? Ele não sabia que Deus estava ali do lado dele. Mas o desespero faz isso. O nosso medo de não conseguir faz isso. Se nós confiarmos, se nós aceitarmos, nós vamos superar mais essa provação, mais esse desafio, mais esse problema. E em breve, isso que te machuca tanto, isso que te aflige tanto, vai ser só uma memória, vai ser só uma lembrança. Mas acima de tudo, uma lembrança de que Deus é Deus, de que Deus é fiel e que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite. Feliz sábado e que Deus te abençoe.